Aleluia. Pai do Senhor. Graças a Deus. Lição de número 11. Nós vamos repor aqui a última, que foi a lição no final de semana da vigília. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu entrei em contato com o pessoal lá na CPAD e disse que tinha acabado tudo. Não tinha mais revista nenhuma. Mas como a irmã Margarete ela faz pedido em outro local, já... E quem passou o nome, sempre passe seu nome com antecedência. Passe seu nome, acerte com a Margarete com antecedência, porque as revistas estão acabando rápido. A leitura bíblica em classe dessa lição de número 11, ela é Lucas capítulo 1, 21 e 22, e também tem Atos 2, do 1 ao 4. Graças a Deus. E estejam sempre atentos à data à agenda da igreja ali no mural, agenda dos cultos, agenda anual, porque a gente está procurando sempre deixar a agenda já toda pronta, para a gente já ter uma organização melhor em relação às programações da igreja, em nome de Jesus. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Glórias a Deus. O texto áureo diz assim, Atos 2, verso 4, vamos ler? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. A verdade prática diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, Lucas 1, 21 e 22. Aí depois a gente pula para Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Eu vou ler um, a igreja lê os posteriores. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Versículo 2, Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
Então aqui a gente vê, ele fala sobre Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje, porque Lucas ele foi o escritor do Evangelho e foi escritor do livro de Atos. Então por isso que ele está fazendo essa ponte, essa conexão com Lucas e Atos, porque ele é o escritor dos dois livros. E aqui a gente observa que Zacarias, ele recebe, Zacarias estava ali trabalhando no templo, e ali de repente, ele contempla um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E ele fica extremamente assim, perturbado com aquela visão. E o temor veio sobre ele. E ele observando aquela cena, de repente o anjo chega e fala: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, ou seja, muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí Zacarias responde ao anjo, com incredulidade: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Aí o anjo responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu estou em Lucas 1:20. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Então ele ficou mudo por conta da incredulidade, por conta da visão e da incredulidade. E depois de passado um tempo, Isabel, ela se acha grávida, e Deus muda a história dessa mulher. E aí quando a gente vê e fala que desde o ventre ele já seria cheio do Espírito Santo, ele já seria consagrado, porque não beberia vinho nem bebida forte. Aqui diz respeito à lei do nazireado, que está lá em Levítico. O nazireu, você podia ser um nazireu por um voto, com início e fim, ou você era nazireu de nascença, como Sansão, João Batista, Jesus era nazireu, a gente pode falar. Então você vê que essas pessoas já são consagradas desde a sua nascença, desde o ventre da mãe. São pessoas que nasceram de forma miraculosa, foi forma que Deus quis. Então,
Quando Maria visita Isabel, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. E Maria estava começando a gestação dela. E quando ela chega perto de Isabel, a criança estremece no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Está aqui em Lucas 1:41. Então, ela exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E então, João Batista, você vê que ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E ele foi filho de profeta, ele foi um dos maiores, e ele foi o último. O ministério profético, como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, acaba com João Batista, no modelo do assim diz o Senhor, e que traz aquela mensagem que a gente vê dos profetas. Hoje nós temos o quê? Dom de profecia. Deus usando as pessoas em profecia. Mas profetas como no Antigo Testamento, em que suas palavras foram até relatadas e escritas como livro, como norma, como doutrina, nós não temos mais. E não existe nova doutrina, não existe nada, não existe o dom de revelação, o dom de profecia, não traz nova doutrina, não traz nada de novo do que está escrito na Bíblia Sagrada. A gente tem que entender isso. E aí a gente tem que entender sobre o nascimento de João Batista, e ele ia adiante no poder de Elias. Ou seja, Elias foi um homem que denunciou o pecado de Acabe, denunciou a idolatria de Israel. Então, João Batista, ele viria mais ou menos nesse modelo. Não é que o espírito de Elias se apossou de João Batista, não. As características eram parecidas. Morava no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, e vestia-se de uma forma diferente. Então você traça essa comparação com Elias. Elias, ele agia dessa mesma maneira, João Batista também tinha esse mesmo perfil. E ele vai o quê? Ele vai na frente, pregando uma mensagem de arrependimento no poder do Espírito, para preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E aí você vê isso claramente no livro de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Você vê João Batista, a vinda de João Batista, o nascimento dele sendo profetizado, que ele viria na frente de Jesus Cristo. E aí depois a gente cita Lucas capítulo 2, do 1 ao 4, que fala também sobre o dia de Pentecostes, e que aqueles homens foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo. E a gente vai ver mais sobre isso daqui. Porque assim como João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer uma obra, para pregar a palavra, para proclamar a vinda do Messias, os discípulos, então agora apóstolos, foram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para poder dar continuidade à proclamação do Evangelho no poder do Espírito. Diga. Oi?
para nazireu? Não. Já, engraçado, a Bíblia fala mais sobre homens na questão do nazireado. Então, mas mulher que nasceu consagrada não me vem à memória. Maria, ela foi escolhida. Você vê Maria sendo escolhida, Sara sendo escolhida, Isabel sendo escolhida. Mas uma consagração para desempenhar uma função. O homem geralmente é que executa e exerce o papel do sacerdócio, da liderança. Então, a gente tem que entender muitas vezes isso. A Bíblia ela não é machista. Quem coloca a mulher em segundo plano não sabe fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, mas, poxa, o homem é sacerdote, o homem profeta, tinha profetas também, mulheres, mas não existiam sacerdotisas, no Antigo Testamento você não vai ver sacerdotisas. Sacerdotisas existia nas religiões pagãs, nas religiões idólatras, nas religiões de mistério tinham sacerdotisas, mas dentro do judaísmo não existe sacerdotisas nem nada, só são sacerdotes, só os homens que desempenhavam essa tarefa, essa função. Hoje o problema é que tem muito feminismo dentro da igreja também, né? As mulheres querendo ocupar o lugar dos homens. Mas isso é polêmico e isso é assunto para outro momento, né? Então vamos lá. Eu não sou nada machista, tá, irmãos? Antes que você pense alguma coisa, né? Eu não sou nada machista. Tá minha esposa ali para falar se eu sou machista ou não. Lá em casa, nós fazemos as coisas tudo em conjunto. O dinheiro é da casa, cada um faz uma sua função, desempenha o seu papel. Só que tem decisões que quem toma lá em casa sou eu. Tem decisões que a gente toma em conjunto, a gente faz tudo em conjunto. Mas tem horas que, como sacerdote do lar, somos nós que tomamos a decisão ali. Mas tudo é resolvido, sentado e conversado. Fecho parênteses. Mas foi boa essa pergunta. Foi boa, porque o nazireado, você só vê... Eu estou tentando puxar aqui na cabeça, mas eu não posso falar da filha de Jefté como nazireu, não. Porque ele faz um voto, e aí ele não sabe, ele não faz um voto assim, não vai ser minha filha. Ele faz um voto e que aparece a filha dele, aí ele teve que cumprir. Aí a filha dele não pôde se casar, nem nada e tal. Então, não foi uma coisa assim, premeditada. Não, eu vou consagrar minha filha assim, assim, assim. Não. Não é. Então, vamos lá. Lucas, Atos são 2 volumes da introdução aqui da revista, tá? Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Tópico 1. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias, ou seja, na vinda do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Então você vê Lucas registrando muito a presença do Espírito Santo de Deus nesses acontecimentos, né? O papel do Espírito Santo. Você vê que
Isabel e Zacarias, você vê a concepção virginal de Maria, né, a Virgem Maria, você vê a vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, que ele apresenta Cristo, né, com o oitavo dia de nascimento, Simeão é quem apresenta Jesus Cristo. Você vê também aqui a profetisa Ana. Então, você vê, o interessante é que na concepção virginal de Maria, e eu quero fazer uma explicação aqui sobre essa questão que Maria, quando ela tem Jesus, ela o tem sendo ainda virgem. Nós cremos na virgindade de Maria até o nascimento de Jesus Cristo. Passou disso, a Bíblia fala que Jesus teve outros irmãos. A Igreja Católica faz um malabarismo de interpretação para dizer que não eram irmãos, eram primos. Mas só que não tem como eu pegar um texto que foi escrito em uma língua original, que é a grega, e eu mudar ela. Porque todo e qualquer manuscrito grego antigo, e tiver essa passagem de Lucas, tiver a passagem que fala sobre os irmãos de Jesus, é uma palavrinha chamada adelphos, que é irmão em grego. Eu já falei isso aqui para vocês, torno a falar. Eu tenho um dicionário de grego lá em casa, dicionário de um padre, chamado Carlo Rusconi, e ele, pelo menos, ele foi honesto. E ele traduz lá, quando você procura no dicionário de grego a palavra adelfo, está lá, irmão. E há as referências dos evangelhos. Aí, eles querem fazer uma doutrina toda em cima e em volta, em torno de Maria, que aí eles pegam e falam, não, Maria, a Virgem Maria até hoje. Não, Maria não foi virgem. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. José queria ir embora. E o anjo do Senhor aparece a José e fala, olha José, fica aí quietinho. Porque o que está acontecendo aqui é ação minha. É o Espírito Santo. Então você fica aí tranquilo. Porque José não queria, né, com essa situação, difamar, nem expor Maria. É por isso que ele queria ir embora, porque ele não queria expor Maria. E aí o anjo do Senhor fala, não, você pode ficar com ela aqui, que não vai acontecer nada não. Então, a gente tem que entender isso. Maria, ela é uma serva do Senhor, ela aguarda a ressurreição como os que já dormem no Senhor. Ela não ascendeu aos céus, subiu aos céus como a doutrina católica prega. Ela não tem todo esse poder que a Igreja Católica prega. O que a gente vê é que ela era uma serva de Deus, uma pessoa fiel a Deus, e era da linhagem da tribo de Judá, ela é da linhagem da descendência de Davi. Ela é dessa linhagem que o Messias viria, da linhagem da sucessão de Davi, do trono, que Deus falou que do trono de Davi não iria faltar um descendente. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Então, a gente tem que entender um pouco sobre Maria aqui nesse sentido. E aí, no tópico 2 aqui, a gente está no tópico 1, agora no item 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu.
o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és meu filho amado. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como o Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como um sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Então Jesus ele vem até o Jordão e João Batista, na hora que ele olha Jesus vindo até ele, o seu primo, ele fala assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, ele fica maravilhado. E aí ele vai para se batizar nas águas. Aí João Batista, ele fala assim: mas eu que preciso ir até o Senhor e tu vens a mim? Como é isso? Aí Jesus fala: não, João Batista, convém cumprir a justiça divina, faz o que tu tens para fazer. E aí João Batista pega e batiza Jesus Cristo. E quando ele sai das águas, você vê a manifestação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo como em forma de uma pomba, descendo sobre ele, e ele sendo batizado. E o Filho ali como batizando. Então você vê nitidamente a Trindade ali. A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, mas a doutrina sobre a Trindade, ela é nítida na Bíblia Sagrada. A palavrinha Trindade, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que não creem na Trindade, a primeira coisa que eles falam é isso: a palavra Trindade não existe na Bíblia. Não existe mesmo, não. Mas a Bíblia é muito clara em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê nitidamente os três ali. E esse aqui é um exemplo clássico. Então, ele, naquele momento, ele foi batizado e foi um marco do início, foi o início do seu ministério público de pregação, de proclamação. Foi ali a partir daquele momento que Jesus ele entra. Aí ele entra na sinagoga, e eu já vou para o tópico 3 aqui, o item 3 da revista, que o 3 e o 4 está aqui, que ele, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele vai para o deserto, pelo Espírito, o Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto. E ele está ali, orando, jejuando, em comunhão, e o tentador aparece. E aí começa a discutir com ele. Ah, mas se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ah, mas a Bíblia diz: não tentará o Senhor teu Deus. E aí Jesus estava jejuando. Então, quando você está jejuando, tem hora que a fome aperta, né? A fome pega. Aí ele vê o quê? Transforma estas pedras em pães. E ele, no poder do Espírito e no poder da palavra, ele fala: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E aí ele fala: não se joga, porque está escrito: aos teus anjos dar ordem ao teu respeito. O diabo citando Salmo 91, hein? E aí ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, como eu disse. E aí ele entra, depois de vencida a tentação, isso aqui já é o item 4 da revista. Quando ele vence a tentação, ele entra na sinagoga. Como um bom judeu, a sinagoga é como se fosse a sua igreja. Como se fosse a igreja dos judeus na antiguidade, onde eles se reuniam para cultuar e por aí vai. E de repente, geralmente o visitante ou uma pessoa convidada fazia uso da palavra. E Jesus Cristo, ele abre o livro, o rolo, Isaías 61, versículo 10. Versículo 1 e 2, aliás. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar aos pobres, a pregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, libertar os oprimidos. Aí ele fecha a palavra e ele diz: hoje esta palavra se cumpriu em mim. Então ele recebe, agora, cheio da unção, ungido, revestido, ele sai agora para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele agora vai libertar aqueles que estão carentes, necessitados de Deus, que estão presos no pecado, que estão presos. Jesus, ele vem agora com unção, pôr em liberdade essas pessoas. E ele começa, e aí ele já entra em Cafarnaum, e o endemoniado já é curado. E ele começa a fazer a sua obra. Então, irmãos, esse apregoar o ano aceitável do Senhor é o ano da libertação total. Jesus está falando aqui do jubileu, do 50º ano, do ano de número 50, porque tinham 7 sábados, não, são 7 anos, são 6 anos cultivando a terra. No 7º ano, não cultivava a terra, parava o cultivo, a terra ia descansar, os escravos iam ser libertos, ou permanecer com seus senhores se quisessem. É o ano sabático. O jubileu é o conjunto de 7 anos sabáticos. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, o 50º ano é o ano do jubileu. Aí é o ano da libertação total. Ou seja, todo mundo era para ser liberto. Era para ser livre naquele ano. Então, por isso que Jesus ele fala de apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele faz referência ao ano sabático, ao ano do jubileu, melhor dizendo. E aí, agora ele no poder do Espírito, ele começa a operar maravilhas e começa a operar coisas gloriosas. Porque Jesus Cristo, ele tinha uma natureza 100% humana, 100% divina. Jesus não tinha uma natureza 50% cada, não. Porque tem pessoas que ensinam isso. Jesus era 100% homem, 100% divino. Como o homem teve fome, sede, chorou, e teve todos os sentimentos que o ser humano passa. Mas como divino, ele operou milagres,
Ele fez curas extraordinárias, libertou as pessoas, fez coisas gloriosas. Jesus, ele não veio a esta terra e ele não se fez carne para tentar te entender, porque ele te conhece, ele sabe qual é a sua estrutura. Porque se eu digo que Jesus, ele precisou se fazer homem para poder me entender e te entender, eu estou reduzindo a potência de Jesus, a soberania, a onipotência de Jesus. Ele se faz homem, se faz ser humano, para poder cumprir um propósito, de morrer na cruz do Calvário. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo desde o começo de Gênesis até o desfecho em Apocalipse. Você vê o Espírito Santo agindo na igreja, agindo no meio do povo de Deus. Agora, tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Item 1, quem pode ler? Então você veja só que Lucas, finalizando o evangelho, Jesus já ressuscitado, ele diz para os discípulos que fiquem na cidade, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você tem que entender, nós temos que entender o seguinte: quando a pessoa se converte, quando ela se arrepende e crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela se torna uma nova criatura através da regeneração. A regeneração é o novo nascimento. Ele acontece uma única vez, tá? Ela é uma única vez. O Espírito de Deus passa a habitar na vida do crente. Todo salvo em Cristo Jesus tem o Espírito Santo de Deus morando morando em você, morando em nós. Paulo fala muito sobre isso, que nós somos. Então, aqueles louvores que a gente canta pedindo para Deus fazer de nós casa, não tem sentido, porque já somos casas de Deus. Então eu não posso pedir para Deus fazer de mim casa, se eu já sou casa. Eu sendo salvo, tá? Eu sendo salvo, eu ser casa de Deus. Eu já sou casa de Deus. Você já é templo e morada do Espírito. É o que a Bíblia mostra, que vós sois o templo do Deus vivo. Só que o revestimento de poder é uma capacitação, é um enchimento, é algo necessário para uma evangelização, uma ministração, para fazer algo com mais vigor, com entusiasmo, com poder, com autoridade. E isso a Bíblia, ela é muito clara, ela é muito evidente, ela mostra isso. Os discípulos, eles recebem o Espírito Santo, sabe onde? Evangelho de João, capítulo 20.
Evangelho de João, capítulo 20, verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar na vida deles. Aí agora, no 2, aí agora o item 2, do tópico 2, sobre a promessa cumprida no Pentecostes. Aí agora vem a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, sendo cumprida. O que eu acho interessante é que o Espírito Santo, o revestimento de poder sobre a vida dos crentes, vem no dia de Pentecostes. E o que é isso? Pente é 5, né? Penta, 5. Só que Pentecostes era o 50º dia. Jesus, ele permanece 40 dias com os seus discípulos após a ressurreição. E ele sobe aos céus, depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem, como um som impetuoso, como que um som de um vento. Você vê que é uma comparação, o que eles ouviram é como se fosse um som de um vento muito forte entrando no local. É isso que eles ouviram, que eles acharam que fosse. Então, o que era celebrado no dia de Pentecostes? Alguém sabe me dizer? O que era celebrado no dia de Pentecostes? Qual era o motivo? Tinham 3 festas principais. As pessoas vinham até Jerusalém para participar de 3 principais festas: tabernáculos, festas dos pães asmos e a festa do Pentecostes. A Páscoa era um dia só. Então, no dia de Pentecostes, por que se celebrava no dia de Pentecostes? Vocês vão pensando aí enquanto eu tomo um gole de água. É isso mesmo, justamente. Era um agradecimento, era um momento de dedicação a Deus, um agradecimento pela colheita, reconhecendo que Deus, se eles têm os grãos, se eles colheram os grãos, porque Israel era um povo agrícola, mexia com a agricultura, e eles estavam agradecendo a Deus pela colheita, pela fartura, pela abundância, e aí eles celebravam o Senhor. Você vê como é que são as coisas de Deus, são perfeitas, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele vem justamente no dia de Pentecostes. Primeiro, o povo ia estar tudo reunido. Então já era um bom motivo para poder pregar o Evangelho, já no meio de muita gente, e que com isso, a palavra, quando cada um fosse embora para sua casa, aquele boato, aquela notícia ia correr. E isso de fato aconteceu. E segundo, que quando Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Ele não relampeia, não sapateia, não rodopia, não. Primeiro ele prega a palavra de Deus no poder do Espírito, e depois quase 3.000 pessoas se convertem. E ele começa, olha, e prega. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte: não tem ninguém doido, não tem ninguém bêbado, ninguém encheu a cara essa hora da manhã. O que vocês estão vendo é cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 28, e que o Espírito de Deus, ele seria derramado,
e os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, ou nessa ordem, né? E esse era o cumprimento da palavra. E ele começa a falar, e ele vai falando de Jesus. Aí sabe o que acontece? Aqueles homens viram um para o outro. E fala assim, rapaz, tipo assim, né? E que faremos nós, Pedro? E agora, Pedro? Como é que faz? A palavra já estava lançada. O anzol já tinha sido lançado. Aí o povo falou assim, e agora, Pedro? Qual é a solução para o negócio? Aí ele fala, arrependam-se para que venham sobre vós tempos de refrigério sobre a vossa alma. E quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Pentecostes, festa da colheita, agradecimento pela colheita. O Espírito Santo vem no Pentecostes, primeira colheita, quase 3.000 pessoas. Segunda colheita, mais 2.000, quase 5.000 agora. Então você vê que as coisas não são aleatórias. Deus, ele segue uma lógica. Deus é inteligente. Ele é sábio. Ele segue uma lógica. Então as coisas não estão escritas na Bíblia de forma aleatória. Então Jesus fala, que agora o povo vai ver o que é colheita. Em vez de colher grão, agora vocês vão colher, são almas, são vidas para o reino dos céus. Por isso que o modelo nosso é Lucas Atos, o nosso modelo é poder do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus. A gente não pode aceitar de chegar na igreja e ficar, sabe, não, a gente tem que buscar a presença de Deus, tem que abrir a boca e glorificar o nome do Senhor, tem que fazer isso. Você está vindo para a casa de Deus, adorar o nome do Senhor, e o povo aqui, você vê, a tônica do povo é alegria, você vê o povo cheio do Espírito Santo. E Atos 4, Pedro e João tomam uma coça, e eles se reúnem com aqueles discípulos, e eles oram novamente, e o lugar estremece com a presença do Espírito Santo, e novamente eles voltam a falar em línguas estranhas. Era uma igreja que experimentava o poder de Deus, e nós cremos nisso hoje. E nós não podemos perder essa essência. A nossa essência é pentecostal. E nisso que cremos. 3. Eu estou no tópico 2 da revista, no item 3. A expansão da igreja primitiva. Quem pode ler? É o que muitos falam, né, que o Atos dos Apóstolos tinha que ser chamado de
atos do Espírito Santo. Porque você vê sempre acontecendo alguma... A igreja, estude o livro de Atos, é a coisa mais linda, irmãos. Você vê a igreja num dinamismo tremendo. A igreja se movendo. Quando a igreja recebeu o poder de Deus, que elas pregaram, experimentaram o poder de Deus e ficaram paradas, por que Jesus disse? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí, tá bom, a igreja recebe o poder de Deus, pregam ali, perto ali e tal, só que eles ficam quietos. Aí Atos capítulo 8, verso 1, acontece o quê? Uma perseguição. E aí essa perseguição foi uma chacoalhada de Deus, falando, ei, eu quero vocês andando em movimento. Aí para onde é que eles vão? Eles vão para a Judéia, Samaria. Filipe chega lá em Samaria. E aí Filipe prega a palavra no poder do Espírito, lá em Samaria as pessoas são libertas. As pessoas são curadas, as pessoas são transformadas. Você vê aqui que interessante que, lendo aqui, me veio o Espírito de Deus me deu o seguinte discernimento aqui. Pedro e João, eles ainda tinham, mesmo eles sendo discípulos, agora apóstolos, mas o templo era a referência deles, de oração, de buscar Deus, de ir lá buscar Deus. E eles vão para o templo de Herodes, o templo, a casa de Deus era chamada Templo de Herodes, que ele ampliou e fez aquela obra magnífica lá. E eles vão na porta do templo chamada Formosa, não é Templo Formosa, é porta chamada Formosa, porque o templo ali, Israel, os muros tinham várias portas, né? E aquele homem, coxo, esperando mais uma moedinha, esperando mais um trocadinho, e aí olha para os apóstolos, Pedro e João, esperando receber um trocado. Aí eles viram e falam assim, olha, prata e nem ouro nós temos, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem entrou, o quê? Pulando. E o povo ficou maravilhado. Mas foram quase 40 anos, né? Se eu não me engano. Foram quase 40 anos esse homem daquela maneira. E agora o homem entra pulando no templo. Rapaz, aquilo causou um alvoroço. E sabe qual é o discernimento que Deus me deu? Hoje tem muitas pessoas que têm prata e têm ouro, mas em nome de Jesus não levanta e nem anda ninguém. Nada acontece. E antes eles não tinham nada, mas quando eles abriam a boca, algo acontecia. É só um momento para nossa reflexão isso daqui. Como diz o Espírito Santo, os pentecostais, né? Deus seu quentinho. Então, irmãos, aí você vê Paulo, um homem só, claro que ele criava sua equipe, ele preparava presbíteros, deixava presbíteros nas igrejas pastoreando, trabalhando, mas você vê Paulo muitas vezes, você vê Barnabé, Paulo, Timóteo, Silas, tá, mas em Éfeso, um homem consegue botar uma cidade inteira de perna para o ar, irmãos. E cidade de Éfeso não era, como se diz aí o povo no interior, uma currutelinha, não. Éfeso era uma das cidades mais importantes da antiguidade. A gente estudou sobre as 7 igrejas do Apocalipse aqui. E um homem, mas cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele bota aquela cidade de perna para o ar. Faz com que o povo vá para a praça pública e começa a jogar os seus livros de feitiçaria fora.
e começa a tacar fogo, e todos começam a aceitar a Cristo como Salvador. Porque os milagres aconteciam na vida, pela vida de Paulo, né? Porque quem opera é Deus. Então a igreja expandiu, ela expande. Será que a expansão que nós temos hoje, será que nós estamos expandindo mesmo ou estamos inchando? Porque há uma diferença de expansão. Porque não se enganem quando o IBGE fala que hoje a quantidade de evangélicos são 40 milhões e por aí vai. Se esses 40 milhões fossem de fato e de verdade um dado de qualidade, irmão, a nossa sociedade era outra. Mas, infelizmente, nós somos os primeiros a bagunçar as coisas. Muitas vezes a gente mesmo estraga as coisas. Às vezes nem as pessoas estão lá fora, não. É a gente mesmo que bagunça as coisas. Quando você estuda a história dos grandes avivamentos, rapaz, uma pessoa chegava na cidade, as pessoas fechavam os bares e botecos e iam ouvir a palavra de Deus. E o povo se convertia. Então, a gente tem que analisar como que a igreja está crescendo. Será que ela está crescendo de forma saudável? Hoje, com a facilidade da internet, a gente vê tanta coisa absurda. É tanta coisa assim que, meu Jesus amado, dá até medo de falar. Um dia desse, o camarada falando assim, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, e com um pote de farinha na mão, né? E aí ele mergulha no Espírito Santo, ele derruba aquele monte de farinha de trigo na cabeça. Que pataquada é essa, irmãos? Isso era para mergulhar, então ele tinha que pelo menos fazer uma piscina de farinha, né? Não, ele pega aquele potinho de farinha e joga assim, e joga na cabeça, e faz aquele, e o povo, aleluia, glória a Deus. Terra. Ele se atrapalha todo, ele começa a arrancar farinha da cara, do rosto. Eu não estou zoando não, irmãos, isso eu tenho vídeo, se quiser depois eu posto no grupo da igreja. Irmãos, é umas coisas que misericórdia. Aqui não tinha esse negócio de farinha, de banhar de farinha, não. Não tinha esse negócio, não. Quando você olha aqui para Atos dos Apóstolos, você não vê essas arrumações, não, irmão. Você não vê essas marmotas, não. Você não vê. Ah, mas o lenço de Paulo curava. Mas Paulo fez doutrina por causa disso? Deus, ele opera do jeito que ele quer, irmãos. Mas aí eu não posso pegar agora, não, porque o lenço de Paulo curava. Curava era a presença de Deus na vida de Paulo. O homem era tão ungido, tão consagrado, que até o que era dele, né, Deus fazia alguma coisa. Aí todo mundo vai começar, agora, ao lenço. Um dia eu estava numa igreja, eles quiseram fazer a campanha do lenço consagrado, do lenço ungido lá, e tal. Eu falei assim, eu fui o primeiro a levantar e falar, opa, não concordo com esse negócio, não tem base bíblica esse negócio. Né? De pegar o lencinho lá. Você pode entregar o lenço, só está aqui para você enxugar suas lágrimas, né, na presença de Deus, mas você, não, vai consagrar um negócio aqui, e você vai levar para a sua casa, você vai acreditar que aquilo que está na sua mão tem poder para fazer alguma coisa. Quem tem poder para fazer alguma coisa é Deus. É o poder de Deus, não é aquilo que está ali que vai fazer. É igual aquela história, né? O camarada recebeu uma rosa consagrada, tal. E aí ele morava numa casa de telha eternite, o telhadinho baixinho, né? E a telha eternite. E aí eles falavam assim, pega esta rosa consagrada, e essa rosa vai puxar todo o mal da sua casa, e ela vai morrer e tal, não sei o quê. Aí ele botou a rosa em cima da geladeira assim, quando ele chegou do trabalho,
Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Olha aqui como é que minha casa estava carregada. Mas é claro, irmãos, ela em cima da geladeira, perto do telhado Eternite, fora da água, a bicha ia murchar todinha, ia secar todinha. Aí ele achou que aquilo ali fez alguma coisa na casa dele. Isso não tem fundamento bíblico para isso. Não tem. Então a igreja crescia, expandia com qualidade. 3. Um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ou seja, a pessoa pode se converter e ser batizado com o Espírito Santo na hora, ou depois. No meu caso, foi depois. Eu aceitei a Cristo 17 de abril de 2002, fui batizado com o Espírito Santo em 28 de agosto de 2002. Mas tem pessoas que tiveram o privilégio de aceitou a Cristo e foi batizado. Então, ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo, como eu citei para vocês, João 20, 22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Não confunda batismo no Espírito Santo com novo nascimento, tá? Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a expansão do Evangelho para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, ou seja, a igreja moderna, a igreja de hoje, que é o que ele quer dizer, deve buscar o revestimento de poder. 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para os apóstolos, eram línguas estranhas. Mas para as pessoas que estavam lá, de várias nações, eram as línguas inteligíveis do seu próprio idioma. Eles entenderam o que estava ali, o que eles estavam falando. Os apóstolos não entenderam, mas as pessoas que estavam ouvindo entenderam que eles estavam exaltando e glorificando a Deus no idioma de cada um deles ali. E aí a gente vê sobre a língua dos anjos, 1 Coríntios 13, e você vê que várias passagens, pessoas falando em línguas. E quando alguém estiver falando em línguas na igreja, ore para que Deus levante um intérprete. Talvez Deus esteja querendo falar com a igreja. E isso pode acontecer. Então, Paulo disse: não proibais falar línguas. Paulo só estava organizando o culto, porque tinha muita bagunça.
Era como se as pessoas chegassem no culto e todo mundo só pregando e falando línguas, língua, e o incrédulo não entendendo nada. Mas o que está acontecendo aqui mesmo? E Paulo, ele está organizando a igreja, arrumando a igreja. E Paulo é ousado, né? Eu falo mais língua que vocês tudo, mas eu prefiro falar uma única palavra que me entendam do que milhares de palavras estranhas e que ninguém me entenda. O cara era ousado, né? Então ele estava doutrinando a igreja para se organizar e não virar aquela bagunça, né? Vamos lá. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. É Ele quem capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. E a conclusão diz: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, esse é o modelo bíblico e é o modelo que as Assembleias de Deus seguem, em nome de Jesus. Mas com equilíbrio e com sabedoria e inteligência. Porque não significa que somos pentecostais, vamos agir igual uns doidos desvairados por aí afora, não. A gente também tem que agir de forma prudente, coerente, né, sem trazer escândalo para as pessoas. Graças a Deus. E por isso nós encerramos a supremacia das Escrituras. Domingo agora começa a nova lição já, né? Né? E graças a Deus, procure a irmã Margarete para você acertar a sua revista, pegar a sua revista. E, felizmente, como tudo sobe, as revistas subiram também, né? Então, isso aí é a editora que passa, né? Não é a igreja. A igreja não lucra nada com essas revistas, tá, irmãos? A igreja não lucra. A igreja só tem desconto quando compra no CNPJ lá na CPAD. Aí, com desconto, o dinheiro vai para o caixa da IBD, né, irmãos? Que precisa para fazer o trabalho. Mas, a princípio, não há lucro nenhum pessoal e nem para a igreja. Que diremos a nossa irmã? Qual é o nome da senhora? Vânia. Que diremos a Vânia? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da senhora. É bom tê-la aqui conosco em nome de Jesus. As portas estão sempre abertas, a senhora pode vir sempre que a senhora quiser. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amanhã nós temos círculo de oração. E a nossa festa do Real está aí, né, irmãos? Isso. Vamos orar, consagrar, buscar a presença de Deus. E já estamos já estamos praticamente em abril, né, irmãos? O tempo voa absurdamente. E a festa do Real é sem ser nesse, já no outro.
E eu vou ter que correr amanhã em Lusiânia, levar as caixas de som lá de cima, para tentar arrumar, para a gente poder fazer o culto aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. E a abertura da campanha quinta-feira, viu? Gênesis 18, 14. Em busca de um milagre. Pastor Ângelo vai vir com a líder de jovem deles, vai vir com as irmãs que cantam os corinhos de fogo. Ele vai pregar na abertura, ele vai trazer um bocado de gente aí. Então, venha fazer essa campanha, apresente a Deus. Deus, só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode operar. Então, se você venha, porque é o momento de nós fazermos orações específicas, ter uma busca específica em relação a esse tema. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, por este momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui aprendendo com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já encerrou? Pode encerrar aí. Antes da bênção apostólica, eu quero orar pela senhora, irmã Vânia. Quero orar pela senhora. Pode encerrar aí a transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês.